Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos da Web Rádio Cristo Consolador, irmãos de Ideal Espírita. Estamos iniciando aqui pela Web Rádio Cristo Consolador mais um programa estudando a codificação espírita com o Evangelho segundo o Espiritismo. Já agradecendo a Deus, né, a Jesus por ser nosso guia e modelo de toda a humanidade, agradecendo aos irmãos espirituais que nos acompanham na nossa caminhada, e agradecendo a você que está do outro lado, nos prestigiando, nos auxiliando, nos ensinando também, né? Porque a gente aprende, a gente ensina, e assim é a vida, até o dia que estivermos, até o último dia de suspiro na vida física, não é isso? A gente vai aprendendo por aqui. Então, vamos agradecendo, depois dos agradecimentos, somos gratos a você, lembrando que a Web Rádio Cristo Consolador é um canal que está no YouTube, com todas as suas playlists lá, organizada de todos os programas. Por aqui passam vários irmãos todos os dias, nós temos programas semanais, programas diários, né? Como o Refletindo com Jesus, diariamente às 18 horas, e cada dia tem um irmão aqui refletindo com uma mensagem, com uma leitura, com um texto, para nos auxiliar, né, nas nossas reflexões. A nossa querida irmã Albertina Zacarias já nos dando um bom dia, ótima semana para todos. Nossa querida Albertina é uma colaboradora aqui da nossa querida Web Rádio, voluntária aqui que exerce aqui o trabalho dela, divulgando as mensagens através do Refletindo com Jesus. A nossa querida Célia Zacarias, irmã espiritual, irmã de sangue, né, da nossa querida Albertina, também por aqui, ligadas pelo espírito e pela carne, né? Pelo sangue. Então, a gente agradece a Deus por estarmos sempre juntos. Célia, excelente dia, né? Da semana a todos. Hoje, até o momento, eu estou sozinho, né? Eu estou aqui no estado da Bahia, né? Vim visitar minha querida mamãe, e minha família está aí em São Paulo, meus amigos, a nossa querida Kátia provavelmente deve entrar daqui a pouco, né? Vai estar cuidando da sua mamãe lá, né? Para depois ela poder adentrar aqui, tá bom? Então vamos lá? Como diz o nosso irmão Bezerra de Menezes, todo trabalho na seara espírita ou fora dela carece de uma prece inicial, de uma leitura inicial, de uma prece de ambientação, fazendo a harmonia do ambiente, a harmonia de nós mesmos. É assim que nós vamos fazendo essa ligação com o mundo dos espíritos. Eu abri aqui ao acaso, não estou, né, no livro Vinha de Luz, as minhas mãos abriu aqui, nós falamos ao acaso, sabemos que o acaso não existe.
mas as nossas mãos foram direcionadas para abrir aqui na mensagem 114, e a mensagem diz assim, o quadro negro. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. Jesus está lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no item 4. E Emmanuel vem nos dizer sobre esse texto evangélico da seguinte maneira: referia-se Jesus aos próprios testemunhos. Entretanto, podemos igualmente aplicar-lhes os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro, destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou sem os recursos do plágio afetuoso entre companheiros. Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isso mesmo o que se repete nas escolas vastas do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhes tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar-se os bens, nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas, somar os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Esquece-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico e que, mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-se na tábua do coração, extraindo a divina equação de serenidade, entendimento e perdão. Ó vós que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação, escrevei em caracteres de luz o que aprendestes do divino, do Mestre Divino. Revelai o próprio valor. Lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Abençoai o quadro negro que vos pede o giz do suor e lágrima, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Então, meus irmãos, essa linda mensagem aqui de Emmanuel, né, traduzindo essa passagem bíblica aqui, é um convite muito especial para todos nós, para que nós possamos. Eu vou cumprimentar a nossa irmã Kátia, que acaba de chegar aqui nos estúdios, né, lá de São Paulo, né, Kátia? Eu agora sou baiano, você sabe disso, né? Bom dia, São Paulo, bom dia, Bahia. Pois é, né, moça? Estou aqui na Desejo um terrinha. bom dia a todos, né, que nós possamos fazer um programa com muitas reflexões positivas para o nosso aprendizado, para o nosso engrandecimento. Saudando o Delso aí, que está na Bahia, né, Delso? Como já tinha avisado, né? Terras baianas, mas é isso daí, né? O importante não é de onde vem a palavra de Deus, mas que venha, né? Nosso Mestre Jesus. E um bom dia aí a todos os nossos queridos ouvintes, principalmente nossas irmãs que já estão aqui, né? Já estou vendo aqui a nossa querida Albertina, Celinha, Vera. Que Jesus esteja com todos. É isso aí, bora lá, Delson. Muito bem. Então, bom dia vai para a dona Marília também, que hoje, né, vai estar cuidando dos afazeres em casa aí em São Paulo, né? E hoje não pode estar conosco. Mas é isso.
Então, vamos ao comentário de Emmanuel aqui, dessa passagem que você chegou, cara. Ela chama Quadro Negro, né, aqui do livro Vinha de Luz. É uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 4. Emmanuel, ele nos faz um convite muito especial a refletir dos quadros negros da nossa vida, né? Das passagens difíceis, desiguais, das passagens a qual nos traz tormentos, né, na nossa vida, mas que nos deixam aprendizados, né? Afinal, nada é por acaso, tudo na nossa vida tem um propósito e nós devemos refletir sobre isso, o porquê de tudo isso. Não é porque está acontecendo comigo, acontece coisas com todos nós. Nós somos espíritos, né? Da mesma forma, está lá no livro dos Espíritos, né? A pergunta, por sinal, o iníciozinho da pergunta, Deus nos criou de igual, né? Deus não criou espíritos diferentes, né? São a mesma essência. Aí cada um depois vai se desenvolvendo suas habilidades e vamos caminhando aí, né? Aos passos de cada um. Então nós não somos criados, vamos dizer assim, entre aspas, com favorecimento, né? Porque Deus favoreceu a um e desfavoreceu a outro. Nada disso. Nós somos todos iguais, simples e ignorantes. E aí, na medida. Ignorância do saber, né? À medida que nós vamos caminhando, nós vamos aprendendo. E essas dificuldades, como o Emmanuel coloca aqui, como nos colocou aqui Emmanuel na vida, nos exemplificando a escola primária com o quadro negro, precisando desses giz branco, né? Porque se o quadro é negro e o giz é negro, não vai surgir efeito, né? Não vai ficar visível que a semente de ensinamento lançada pela professora ou pela professora nesse quadro. Então, nós temos que utilizar esses giz brancos, esses giz alvinho da espiritualidade para entender as dificuldades pelo qual nós estamos passando também com esse quadro negro, com essa passagem na nossa vida que, às vezes, dependendo da situação, pode ser curtíssima ou pode durar um pouco mais. Depende do que temos que extrair, do que temos que aprender. Então, quando isso surge na nossa vida, nós temos que pensar bastante do porquê disso conosco. Não é jogar essa culpa na espiritualidade, em Deus ou em qualquer companheiro encarnado. Não. É refletir. É pensar por que nós estamos passando por isso. Nós sabemos que toda ação gera uma reação. Todo ato gera uma consequência. Essa consequência pode ser uma consequência boa ou ruim, vai depender de como nós infringimos as leis aí. Então é isso, ele nos pede para que a gente reflita sobre isso, aprender sobre isso, e nos dá exemplo do Cristo como nosso modelo e guia, porque foi aquele que extraiu de todo, inclusive daqueles que o seguiam, extraiu o melhor de cada um e ensinou, né? Vá, não peques mais, no sentido pecar é errar. Não erres mais, pelo menos reincidindo nesse mesmo erro, para que não venha sofrer as mesmas consequências. E é nós, hoje é nós encarnados, que às vezes nós ficamos atritando contra as coisas negativas. Não está dando certo, não está correto. Nossa consciência já nos cobra, mas nós continuamos a fazer faísca. Nós continuamos naquela velha luta, aquela velha, sem mudar o foco, sem mudar a polaridade. Então, meus irmãos, é o que Emmanuel nos pede. Reflita, pense, aprenda com os erros. Nós devemos aprender com os nossos próprios tropeços, nossos próprios erros. E assim, agradecido a Deus, a Jesus, nós vamos elevando os nossos pensamentos sempre ao alto, nessa ligação, intercâmbio com os irmãos espirituais, pedindo que nos acerene a mente, que nos clareie as nossas gargantas espirituais, para que assim nós possamos deixar fluir palavras, ensinamentos, aprender com a doutrina, com o Evangelho. Assim, Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais esse encontro.
por mais essa oportunidade. Nós possamos te louvar com aquela prece nos ensinada por ti quando aqui esteve, reunidos com os teus discípulos e com os teus seguidores, vendo a necessidade de acalmar muitos deles. Vós professou a oração do Pai Nosso como modelo que nós temos para todos os nossos dias, dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, e perdoa as nossas ofensas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu poder, o reino e a glória, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus. Kátia, eu vou deixar passar para você fazer o ponto do Evangelho e ficar bem com Tá você. legal. Obrigada, Delson. Bom dia, né? A nossa irmã Marília, é isso mesmo. A irmã Marilinha, a gente está tão acostumado a se ver. Acabei falando de todos, falando a todos, e não falei diretamente a nossa irmã e amiga Marília. Que ela esteja bem, né? A gente sabe que as questões da vida nos convocam a todo momento, né? Tem situações que a vida material nos convoca. E, inclusive, eu estava vindo para cá, né? Na pressa de sempre, né? E olha, e falando em pressa, e falando em coisas materiais da nossa vida. Estava ouvindo uma historinha do Chico, do nosso irmão querido, saudoso Chico, sobre os afazeres que ele tinha, né? Tanto na vida material, com o trabalho dele, que ele desenvolvia numa fazenda, no escritório de uma fazenda, e os trabalhos espirituais que ele desenvolvia na psicografia, no atendimento aos necessitados. E numa dessas oportunidades ele estava extremamente cansado. E ele perguntou para o Emmanuel, eu poderia descansar, porque eu gostaria muito de continuar o nosso trabalho aqui, né? Isso já era madrugada, mas o meu corpo já está pedindo descanso, estou esgotado. Aí o Emmanuel respondeu para ele, não, Chico, você sim vai descansar já já, vamos só encerrar esse trabalho aqui e você vai poder descansar. Quando ele percebeu, ele já estava dormindo, né? E ele acordou um pouco atrasado e precisava de ir para o trabalho material dele. Indo para o trabalho material, encontrou, né, e naquela correria, correndo para não chegar muito mais atrasado do que ele já estava, ele encontrou uma conhecida que precisava muito falar com ele. E aí ele disse, olha, irmã, eu gostaria muito de te ajudar agora, mas eu estou um pouco atrasado para o trabalho. Eu prometo que na hora do meu almoço eu venho aqui conversar com a senhora. Tudo bem? Tudo bem. Só que Emmanuel disse, não, Chico, o que são 5 minutos? Volta lá e fala com a irmã. Para você, 5 minutos pode não representar nada, mas para aquela irmã vai melhorar o dia dela todinho. Aí ele voltou e falou, olha, irmã, eu resolvi atender você agora, vamos conversar então rapidinho, né? Tem uns 5 minutinhos aqui, vamos lá. Ah, Chico, sabe o que é? Eu recebi uma receita, um receituário do Dr. Bezerra de Menezes, através de você, mas eu não entendi muito bem como que eu tenho que tomar o remédio, qual é a posologia. Aí ele falou, ah, sim, irmã, 2 gotinhas pela manhã, 2 gotinhas à noite, fique bem. Ah, tá bom. Muito obrigado, Chico. Ai, graças a Deus você me ajudou. Muito obrigada mesmo, que você tenha um ótimo dia. E aí ele seguiu. Aí o Emmanuel foi conversando com ele no caminho e disse, presta atenção no que aquela irmã liberou quando ela disse muito obrigado. Aí Emmanuel colocou na tela mental do Chico as luzes que aquela irmã emitiu na hora que ela agradeceu. Então, o quanto de benefício que ela liberou para ela e em prol do Chico, naquela gratidão, no afeto que ela sentia por ele. Então, foram 5 minutinhos, foi rápido, mas que valeu o dia dela, mas valeu o dia dele também. Quando chegou ao trabalho, o patrão dele disse, nossa, Chico, você está um pouco atrasado. Ele eu estou um pouco atrasado, mas nada que eu não possa recuperar hoje, né? Ah, tudo bem. E aí, seguiram o seu trabalho, seguiram ali o seu turno, e aí Chico, depois, no momento das preces dele daquele dia, ele disse, né, uma frase muito importante, que a pressa da vida material é importante, mas que ela não seja mais importante do que a pressa do amor, do afeto. Ou seja,
A nossa vida material nos convoca a todo momento? Convoca sim, em muitas situações difíceis e complicadas. Mas ela nunca deve ser maior do que o afeto que nós devemos aos nossos irmãos. Porque muitas vezes, 2, 3, 4 minutinhos, 5 minutinhos que a gente para auxiliar alguém, não vai custar nada. E no decorrer de todo aquele dia, aqueles 5 minutinhos diluídos durante as 24 horas do dia não vai representar nada. Mas para aquela pessoa que você parou e auxiliou, que você teve paciência de ouvir, de auxiliar, de estender uma mão, vai valer para o dia dela inteiro. E muitas vezes vale até para a semana inteira, aquilo vai ser lembrado no coração dela para muito tempo. Então, que a nossa pressa da vida material, que ela nos exige ali, nos convoca naquele momento, mas que o amor nos envolva por completo. Provavelmente nossa irmã Marília está envolvida pelo amor na tarefa que ela precisa desenvolver para ela, para algum familiar, algum parente. Muitas vezes nós somos convocados para isso. Então, a vida nos convoca para essas situações, de a gente parar a nossa rotina para a gente estender a mão a alguém. Então, fica aí a grande lição do nosso irmão Chico, e que veio bem a calhar nessa palavra pressa, me puxou exatamente há uns 10 minutos, 15 minutos atrás, que eu ouvi, vindo no caminho, no carro, escutando essa breve passagem, né, da vida do Chico, que, como muitas outras lições que nós recebemos, mas ficou aí na minha tela mental isso, e que vem bem a calhar nesse momento. Então, fica aí o bom dia para a nossa irmã Marília, convocada aí para as questões pessoais dela, que, né, nos sirva também de exemplo para a gente. E vamos aí para o tema de hoje, né? Vamos ver aqui o tema aleatório, antes de entrar no tema principal. Aqui o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, parábola do festim das bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, já se foram. Lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse aos seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado. Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E, depois das encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas pouco escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14 da Bíblia. Aqui é uma breve passagem bíblica sobre a parábola, né, do festim, e faz alusão aos povos chamados, né, naquela época para servir a Deus. E muitos se voltaram contra as palavras de Deus, começando naquela época dos fariseus e saduceus, que não observavam a palavra de Deus. Eles observavam a Torá, observavam os ensinamentos de Moisés, seguiam à risca aqueles rituais, mas o coração deles não estava conectado com as palavras de Deus, com o que Deus esperava daquele povo. Então a gente vê muito bem, né, quantos erros que foram cometidos, e sempre Deus mandando, né, os seus grandes missionários para o bem, para a prática do amor, para a união dos povos, para a libertação principalmente não só da mente, do jugo da escravidão material e física, mas do jugo do coração, da escravidão do coração. Eram povos idólatras. Então a gente vê ali tantos missionários que estavam ali convocando o povo para o bem, para, né, adorar a Deus.
e sempre rejeitando aqui os convites das grandes núpcias, né, que é comparada à grande festa do céu, ao verdadeiro amor, à abertura do seu coração, ao verdadeiro clamor do povo. Então, a gente percebe que muitos convites foram liberados dos céus diretamente para os povos. Grandes missionários dos céus, de Deus e da terra vinham para auxiliar, para preparar todo aquele povo, preparar toda a situação, e tudo, muitas vezes, foi jogado por terra abaixo, por água abaixo, né? Vamos dizer assim, que é o ditado. As pessoas ali renegavam as lições do grande Deus Todo-Poderoso, e quando veio Jesus, Jesus veio com a lição do amor, mostrando que Deus não era um ser vingativo, não era um ser que ia matar um povo, vamos dizer assim, se não obedecesse às suas leis, mostrando que Deus era amor, e que o bem se pagava com o bem, e o mal se pagava com o bem. E nós sabemos, né, de cor e salteado, o que fizeram com Jesus. E hoje nós estamos aqui lutando contra uma situação devastadora, contra uma situação complicadíssima que nós vivemos atualmente no mundo, um mundo onde se propaga futilidades, violência, onde os maus exemplos são tornados muitas vezes até, vamos dizer assim, os anti-heróis, os verdadeiros heróis, aqueles que fazem o bem sem ostentação, estão escondidos, muitas vezes são até ridicularizados. Então, olha que o convite de Jesus está sendo desperdiçado mais uma vez. Se não abrirmos os nossos olhos, o convite que Deus enviou através do nosso Mestre Jesus, convocando a todos. Agora, não é um povo eleito, não é determinada classe, não é determinado povo, não é determinada região que Deus está convocando. Deus mandou Jesus para convocar a todos, todos nós, indistintamente. Chamou a todos nós para servirmos a Ele. Não importa a classe social, não importa a região que você está vivendo, não importa a sua nacionalidade, não importa qual é a sua atividade primordial, material. Não importa. Deus está aqui convidando a todos. E como disse Jesus, aquele que tem olhos de ver que veja, que tem ouvidos de ouvir que ouça. Nós precisamos de abrir o nosso coração, a nossa mente, ficarmos alertas, para que esse convite não seja jogado por terra. O Evangelho segundo o Espiritismo é um dos livros que o nosso querido Allan Kardec deixou aqui registrado, trazendo as vozes do céu. Ele, naquela sua humildade, deixou aqui registrado, mudou até seu nome, para que não fosse vinculado a ele esse trabalho. Ele sempre disse, o trabalho das vozes dos céus, dos espíritos. Tanto é que o primeiro livro que ele deixou registrado foi intitulado O Livro dos Espíritos, simplesmente escrito por Allan Kardec, um pseudônimo. Mas ali há questões que nós precisamos nos debruçar nos estudos, porque se descortinou, né, tirou ali um véu de tudo aquilo que estava para nós até então escondido, porque Jesus disse que ele enviaria o Consolador, que ele não poderia falar tudo naquela época, porque não havia uma base para o entendimento do que estava programado para nós, os povos aqui que viviam na Terra. Jesus não falou para Nicodemos, né? Se você não entende das coisas da Terra, você que é um sábio, que ele era um dos maiores sábios daquele momento, que tinha riqueza, que era um livro, coisa que hoje nós temos gratuitamente, muitas vezes pelas redes sociais, assim, sites de boa procedência. Hoje nós temos de graça, naquela época era um verdadeiro tesouro, Nicodemos estudava. Tinha um verdadeiro tesouro, os livros e o próprio conhecimento, o autoconhecimento. E Jesus disse para ele, Nicodemos, se eu falo para você dessas coisas e você não entende que você é um doutor da lei, imagine se eu falar das do céu. Você não iria compreender mesmo. Então ele não compreendia do que se tratava retornar ao ventre da mãe. Então ele achava muito estranho viver novamente. E até hoje muitas pessoas ainda não estão compreendendo
não estão refletindo sobre isso. Então, o Livro dos Espíritos veio trazendo as vozes dos céus para descortinar e desvendar alguns mistérios que eram tidos como mistérios. Hoje não é nada de mistério. Hoje nós sabemos que do nosso conhecimento está aí para todos lerem, quiserem se debruçar na leitura e aprenderem. Vão descortinando, tirando o véu de questões para a compreensão da nossa vida espiritual. Porque nós estamos aqui numa breve passagem, e ontem mesmo eu estava a refletir, nossa, a gente sofre, a gente reclama da nossa vida, reclamamos muitas vezes dos problemas que nós atravessamos. Mas pense bem, se você for convidado a deixar hoje, Deus vier aqui falar, meu filho, a sua tarefa se encerrou, está difícil, a sua tarefa é pesada, vem comigo. Você prefere ficar ou você prefere vir comigo? A gente prefere viver. Ah, não. Ah, tá difícil, tá complicado, mas eu quero viver. Então eu pensei assim ontem, nossa, a gente acha muitas vezes uma vida de 60, 70, 80, 90 anos, nós achamos muitas vezes até curta. Dependendo do alto da idade que nós estamos, né? Eu mesmo estou hoje, passei da quinta década da minha vida, eu acho que 80 anos não é muito tempo de vida, não. 90 anos também não é muito tempo de vida, não. Todos nós enfrentamos desafios, eu também enfrento os meus. Mas eu prefiro ficar aqui, porque é o que eu posso me pegar nela. E, né, eu tenho medo ainda daquilo que eu vou enfrentar lá pela frente. Mas são vidas que a gente quer continuar a ter, a gente não quer deixar, né? Então a gente ama a nossa vida, ama a nossa situação, ama até os problemas muitas vezes. Se nós formos desencarnar hoje, a gente vai falar, poxa vida, aquele problema nem era tão difícil assim, se eu pudesse estar lá. Né? A gente sabe que pela literatura espírita, muitas são as cartas, né, que nós recebemos, os nossos entes queridos, incentivando a gente no nosso caminho. Se pudessem continuar, se tivessem feito diferente, teriam feito melhor. Então, gente, a gente precisa de abraçar a nossa vida espiritual. Receber o convite de Jesus, né, que Deus mandou Ele dar para nós, convidar para a nossa vida ser melhor, para que quando a gente retornar para o plano espiritual, um dia nós vamos ser recolhidos por Deus nesse mundo material, então a gente precisa de retornar melhores para o plano espiritual. Então vamos fazer valer a nossa vida, aceitar o convite dos céus, aceitar o convite das bodas de festim, e que façamos o melhor aqui no nosso planeta, aqui na vida que nós estamos vivendo. A sua vida pode ser para você uma coisa insignificante. Eu não represento nada. Eu sou uma pessoa insignificante, não sou conhecida no mundo material, não tenho uma visibilidade. Não importa, mas para Deus você é assim. É muito importante, porque Ele te criou. Ele colocou um pedacinho dele aqui na Terra, que é você, que sou eu, que é o Delson, que é a nossa irmã Marília, que são nossos queridos ouvintes, que é cada um ser vivente desse planeta. Então nós somos importantes, sim. Somos nós mesmos que diminuímos o nosso valor. Somos melhores que alguém? Não, não é isso. Não é queremos nos colocar num pedestal. Somos todos iguais, mas somos importantes também, porque nós fazemos parte da engrenagem que é essa vida. Se tirar uma engrenagem, né, da vida, logicamente que vai fazer falta. O outro vai ter que ali substituir o seu papel. Se um chefe de família é convidado por Deus para se retirar desse planeta hoje, vai para o plano espiritual, ele desencarna, alguém vai ter que fazer o papel dele na vida da esposa, na vida dos filhos, na vida dos pais dele, que muitas vezes estão idosos, precisando de tratamento, de cuidados. Ele vai ser substituído por um outro funcionário na empresa que ele se dedicava ao trabalho. Então nós somos partes importantes da engrenagem que é a vida. Somos substituídos? É claro que teremos que ser substituídos, porque o nosso papel era importante. Também era importante aqui na engrenagem da vida. Mas a nossa energia, a nossa presença física, essa sim, não é totalmente substituível. Porque não seremos o pai dos nossos filhos. A mãe, ela vai ter que se desdobrar em papel de mãe e de pai. Ou o pai vai ter que se desdobrar em papel de pai e de mãe. Mas ele não é muitas vezes a mãe e ela não é o pai. Ela vai ter que fazer as vezes e vai ter que se desdobrar. O filho que deixou o colo da mãe não vai ser substituído. Pode vir outro filho do coração, outro filho gerado,
pode vir uma outra pessoa, né, ali uma outra criança, um outro ser, que vai ali preencher aquele colo vazio, mas na mãe vai ficar sempre a saudade daquele filhinho que foi. Então é assim que é a vida. O funcionário também. Ele pode ser substituído por um outro funcionário, ter uma outra contratação de trabalho, sim, claro. Mas muitas vezes ele era aquela pessoa que dava bom dia para todo mundo, sorria, sempre tinha uma palavra amiga, sempre tinha uma palavra de conforto, ou ele desempenhava um trabalho bem feito, ou ele dava uma maior produtividade. Então, muitas vezes vem outro que vai fazer um papel importante, mas não vai ser aquele funcionário. Então, todos nós temos o nosso valor. Não esqueçamos disso, né? Nós fazemos um grande papel na engrenagem da vida. E é por isso que Deus mandou Jesus estender o convite para todos, né? Todos nós precisamos de entender. Aqui, né, o Delson estava falando da mensagem inicial, uma mensagem muito importante. E aí eu vi aqui, né, que essa passagem, que nós somos criados simples e ignorantes, é uma pergunta que Kardec fez para os espíritos, né? A pergunta 115 do Livro dos Espíritos, que ele perguntou: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Aí vem a resposta dos espíritos: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, como bem explicou Delson. A ignorância é da questão de nada saber, de não ter conhecimento algum. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só a suportam murmurando e, assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Porque é isso que acontece conosco. Cada um reage de um jeito. E pela nossa ação, temos, né, como bem disse o Delson, a nossa reação. Então, se nós somos resilientes nas provas da vida que nos é imposto no nosso caminho, que precisamos passar nelas, se nós somos resilientes, como, né, tem aquela frase que eu achei até bonitinha, quando a gente pega um limão e faz dela uma limonada, quando nós temos um ovinho e fazemos dela uma bela fritada, então é onde nós aprendemos a desenvolver as habilidades que Deus nos deu para resolvermos, né, e solucionarmos os problemas da nossa vida. Agora, tem pessoas, né, muitos seres que têm muitas qualidades, mas não conseguem ver, ter um vislumbre ali de solução do problema, não conseguem usar a própria qualidade, a própria habilidade de desenvolver questões, de resolver questões, e ficam reclamando, blasfemando contra Deus. Então, isso vamos dizer assim, é elaborar contra si próprio, porque não enxerga as próprias qualidades que tem. Todos nós temos elas. Nós vemos exemplos imensos e diversos na nossa vida. Tem pessoas, gente, que não têm 2 braços e trabalham muito mais do que nós que temos todos os membros. Tem pessoas que faltam-lhe as pernas e fazem muito mais do que nós que temos todos os membros. Tem pessoas que estão numa cadeira de roda e tem muito mais energia, coragem, desenvolve muito melhor as coisas do que nós que temos todas as capacidades e deixamos elas enterradas como aquele tesouro que Deus deu, né? Os talentos que Deus deu, e nós, aquele, né, trabalhador mau, preguiçoso, enterrou o talento. Então é isso que nós precisamos de enxergar. Vamos usar o nosso talento, vamos usar as nossas ferramentas que Deus nos deu, os recursos, vamos aplicar na vida, para que a gente possa fazer valer bem o convite. E a hora já está estendendo, e vou passar a palavra para o Delson, para o tema principal de hoje. Bora lá, Delson. Muito bem, Cássia. Então, nós estamos no capítulo 28, né? Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o item 59, 60, 61, né? Vamos estar refletindo um pouco sobre esse tema que fala sobre prece pelos que não estão mais na Terra, por alguém que acaba de morrer. Nesse capítulo 28, que é a coletânea de preces aqui, né? Nós estamos tratando ponto a ponto. E aqui no prefácio diz assim: as preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não têm apenas
como objetivo dar-lhes um testemunho de simpatia, mas tem também como efeito ajudar o seu desligamento e, assim, abreviar a turbulência que sempre acompanha a separação, tornando mais calmo o despertar. Porém, nisso, como em qualquer outra circunstância, a eficácia da prece está na sinceridade do pensamento e não na abundância das palavras ditas com mais ou menos pompa, com as quais, na maioria das vezes, o coração não tem relação alguma. As preces que partem do coração ressoam ao redor do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, como as vozes amigas que nos vêm tirar do sono. Capítulo 27, no item 10 também, capítulo anterior. Eu só vou mutar aqui um pouquinho, que tem alguém batendo na porta, que eu quero mandar entrar, que a porta está aberta, tá, Cátia? Bom, então, é interessante a gente refletir sobre esses ensinamentos, sobre esse capítulo, principalmente nesse que nós estamos falando por alguém que acaba de morrer. Nós sabemos que a morte é fisicamente, né? Mas ela traz, dependendo da condição espiritual daquele que acaba de morrer, ela traz, sim, um desequilíbrio muito grande, né? Muita confusão mental, muitos desajustes ali, porque é o momento em que nós precisamos refletir bastante. Ô, Cátia, vai tocando aí, Cátia, deixa eu atender aqui, senão não vai parar. Tá legal, Delcio, vai lá. Essa questão é muito importante que nós estamos lidando nesse capítulo da prece por aqueles que acabam de desencarnar, porque qual que é a importância de nós fazermos a nossa oração, dedicarmos os minutos, né, da nossa vida para agradecer por aquela vida que já se foi, por aquele irmão que deixou, né, aquela passagem terrena que ele estava vivenciando, porque nós, estudando na literatura espírita, sabemos que esses momentos do desencarne segue-se uma perturbação do espírito, porque está numa mudança de fase, uma mudança, né, de estado. Ele está no mundo terreno, está partindo para o plano espiritual. E a gente sabe que para cada um, para cada ser, para cada situação que a pessoa está atravessando, o desencarne é de uma maneira. Muitas vezes a pessoa desencarna de uma maneira mais tranquila, já está ali meio que conformado com a situação, tem uma maior aceitação, tem vamos dizer assim, uma questão de fé em Deus, entrega a sua vida, então se torna um pouquinho mais fácil o desencarne. Porém, tem pessoas que no momento do desencarne estão passando por doenças difíceis, processos complicados, não têm aceitação, não querem partir. É uma situação um pouco difícil, a gente sabe muito bem disso. Mas nesses momentos, a gente sabe que as pessoas precisam nada mais, nada menos do que preces. Porque nós que estamos ali no mundo dos encarnados, estamos ali observando e cuidando daquela situação, cuidando, né, de questões burocráticas até. Sabemos que a pessoa precisa de um alento, precisa de um carinho, e nós não podemos dar mais aquele abraço no irmão, nós não podemos mais orientá-lo ali fisicamente, falar para ele, olha, fique calmo, vai dar tudo certo. A gente não está mais fisicamente nessa situação, nessa condição. Então, o que nós fazemos? Nos entregamos à prece, para que Deus acolha aquele irmão, o auxilie, que esse momento do desencarne seja um momento tranquilo, que a espiritualidade amiga esteja ali com ele, lhe fortalecendo, lhe amparando, esteja ali com ele, né, para auxiliá-lo nessa nova paisagem que vai descortinar na frente dele, porque a gente sabe muito bem que esse momento da separação é um momento complicado. A gente está deixando os nossos entes queridos, a gente está deixando a nossa vida toda, a gente está deixando o nosso trabalho, muitas vezes, que nós amamos, a família que nós amamos, a casa, o local que nós amamos, os nossos itens pessoais que nós amamos. E todos precisam, nesse momento, de apoio, de carinho. Então, quanto é bacana a gente sentir
que há pessoas ali que estão querendo que a gente vença aquela dificuldade no momento do desencarne e se entregue à nova situação. Se entregue naquele momento para que ele possa despertar melhor do outro lado, compreendendo, sabendo que ele foi amado, sabendo que ele foi querido, sabendo que desejamos o melhor nessas novas paragens espirituais. Então é por isso que nós precisamos de, com todo imenso amor e carinho, cuidar dos nossos irmãos, não só quando estão encarnados, porque a vida, gente, ela não cessa. Na verdade, a vida, ela existe sempre. No Espiritismo, nós sempre falamos, não existe morte. A morte nada mais é do que uma breve pausa no mundo dos encarnados, no mundo terreno. E a vida continua no plano espiritual. A vida, ela continua incessante e abundante. Porque nós sabemos que o mundo terreno, esse planeta que nós vivemos, é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, como diz a própria literatura espírita. Quando nós nos debruçamos nos estudos, quando iniciamos a primeira vista, nós ficamos maravilhados com a beleza que a gente acaba descobrindo que existe no mundo espiritual. Então, ficamos imaginando como são as flores do outro lado, como são as construções, como é a convivência do outro lado, sabendo que tem espíritos do bem lá, trabalhando incessantemente por nós. Então, quando nós vamos para o outro lado, não precisamos temer. Então, por isso que nós precisamos de encorajar nossos entes queridos, nossos amigos, nossos familiares, colegas, até mesmo pessoas desconhecidas que tomamos contato do seu desencarne, podemos ali, nos breves instantes, dedicar alguns momentos para fazermos ali as nossas orações para que ele não tema, para que ele seja bem protegido e amparado, para que ele seja bem cuidado, que o despertar dele seja bom, seja tranquilo, seja suave, que ele saiba que aquele amado foi respeitado, cumpriu a missão dele e que agora, num novo local, com novas pessoas, novos seres ali, né? Às vezes, muitas vezes, seres com os quais ele conviveu aqui no planeta, seja ali também bem amparado e não tema jamais esse momento, sabendo que Deus não desampara ninguém. Se Deus não desampara ninguém, se Deus, né, nós partimos de que Ele é todo amor, de que Deus é que criou todos nós, simples e ignorantes, como nós vemos falando desde o início do programa. Se Deus quer que nós cheguemos à perfeição como Ele é perfeito, se Deus quer que sejamos felizes, por que Deus vai nos desamparar num momento tão inusitado para um espírito que é atravessar essa ponte do plano material para o plano espiritual? Deus não vai desamparar nenhum de nós, muito pelo contrário. Ele vai estar conosco sempre, sempre, sempre. Como nós não morremos, a nossa vida é eterna, eternamente Ele está conosco, onde quer que estejamos. É muito complicado, muitas vezes, nós lidarmos com indagações, né, com incertezas do que vai acontecer conosco quando nós desencarnarmos, quando nós morrermos, né? Morrermos assim, né? Espíritas não falam morte, a gente costuma falar o desencarne, que nada mais é do que o espírito tirar essa roupagem material, essa roupagem carnal e encarar a nova situação espiritual frente a frente. Como que é? Como que será? Temos sim medo do desconhecido, é claro. Não há como a gente negar, muitas vezes até nós espíritas, nós ficamos pensando como será após o nosso desencarne? Como que será o nosso despertar no mundo espiritual? Será que iremos sofrer um pouco mais ainda porque não fizemos tudo de bom que nós poderíamos ter feito? Será que agimos com maldade, com egoísmo? Será que maltratamos nossos irmãos? Será que fomos pessoas que prejudicaram o próximo, não fizeram a sua lição de casa? Então, nós, quando temos essa situação, né, de ignorância ainda, precisamos despertar o quanto antes, porque como, né, nós estávamos falando, desde o início do programa, fomos criados simples e ignorantes, rumos à perfeição. Então, essa perfeição continua. Para que nós possamos chegar num patamar, no nível espiritual melhor, nós precisamos de trabalhar. Nós trabalhamos aqui na Terra, laboramos no lado material e no lado espiritual e moral da nossa vida, e quando estamos no plano espiritual, estamos lá também continuando o nosso trabalho. O espírito vai para paragens onde vai lhe dar oportunidade de trabalho, de entendimento, de conhecimento.
Então é isso que nós precisamos demonstrar para aqueles que acabam de desencarnar, que ele não está desamparado, que ele está bem, que ele está protegido, que ele possa continuar. Eu só vou passar um pouquinho para você falar, tá bom? Pode ser? Se você precisar, eu continuo, mas aqui a gente gosta de ouvir você também. Tranquilo, tranquilo. Peço desculpa, teve uma visita aqui de vigilância sanitária, não tinha como não deixar. Sim, são coisas da vida material, né, que a gente precisa de obedecer. Mas é interessante, né, Kátia e queridos irmãos, a gente refletir sobre esse tema tão né, profundo para a gente analisar, para a gente refletir. Às vezes é até muito comum, pela falta do conhecimento, por os fatores que até a gente desconhece, a gente chegar em determinados velórios, pessoas ali reunidos, né, alguns até de forma... Hoje eu sei que é uma forma não respeitosa, né? Contando anedotas, conversando ali de voz alta, como se fosse... Né? Quando, na verdade, é um momento da gente amparar, né, com o nosso silêncio, porque diz um ditado que silêncio também é prece, né? Quando a gente emite uma vibração de amor, de luz, ali não só a gente está amparando aquele espírito, né? Salvo-conduta pode estar ali ou não, né? Nós não sabemos. Em alguns casos, eles ficam em volta da família, ficam em volta do próprio corpo, né? Quando tem dificuldade dessa separação. Então, a prece é isso, a prece é para auxiliar nesse momento de refazimento, de acolhida, auxiliar os espíritos, né, na acolhida desse irmão que está chegando à pátria dos espíritos, e auxiliar a família, que também está em sofrimento aqui, né, pela perca desse irmão, vamos dizer assim, né, pela ausência física que está ali. Muitos não têm nem conhecimento profundo da vida espiritual, estão ali mais sofrendo pela falta que vamos ter daquele ser querido. Então, é um momento de muito respeito e muita serenidade. A gente, às vezes, chega e não sabemos o que fazer. Hoje, nós, com o evangelho que nós temos, nós sabemos, temos uma prece a ser feita ali. No momento que nós reunimos em volta daquele corpo que está ali, sendo velado, com toda a família presente, tem um modelo de prece aqui no Evangelho, que nós vamos estar desenvolvendo ali, lendo, não tem problema ler. Problema nenhum, foi feito para a gente ler. Na medida que a gente vamos habituando ao contato com essa prece, nós vamos guardando ela na nossa mente, na nossa memória. E ali a gente chega no local, a gente é convidado a fazer uma prece. Né? Então a gente vai lá, abre o Evangelho e a gente faz a prece. E a prece aqui do item 60 diz assim: Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre a alma de... Aí nós vamos falar o nome daquele que está sendo velado ali. Alma de fulano de tal, que é capaz de chamar junto a vós, que as provas que ele ou ela, né, sofreu na terra possam contar em seu favor, e que nossas preces possam amenizar e abreviar as penas que ainda tenham de passar como espírito. Kátia, é interessante a gente refletir, porque às vezes morreu, acabou. Não, gente, a caminhada continua. A caminhada continua. E como bem nos ensina os espíritos, a morte não santifica ninguém, nem torna ninguém melhor nem pior. É só uma continuidade daquilo que nós somos. Bons espíritos que viestes ver, revê-lo, e sobretudo tu, anjo guardião dele, assiste-o para ajudá-lo a desvencilhar-se da matéria. Dar-lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de tirá-lo da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal e da vida espiritual, inspira-lhe o arrependimento das faltas porventura cometidas e o desejo que lhe seja permitido repará-la para apressar seu avanço rumo à bem-aventurada vida eterna. Então a gente vai fazendo essa prece,
tem momentos que a gente começa a desenvolver também, sem precisar da leitura, palavras que ele saiba perdoar as ofensas que por acaso fossem acometidos aqui durante a terra, perdoar aqueles que ofendeu, né? E também a necessidade dele perdoar aqueles que ele magoou, que trouxe essas dificuldades na convivência, porque ele hoje tem muito mais condição de ver a vida com os olhos do espírito do que aquele que ainda está agregado ao corpo, do que aquele que ainda está preso no corpo. Ele pode soprar em qualquer lugar, porque na condição espiritual dele ele já pode se desvincular e pode ir para qualquer lugar, não se dividir, porque o espírito não se divide, mas irradiar, como o sol se irradia a luz, para vários dos pontos. Então a gente tem que respeitar esse momento. Nem todos os espíritos têm essa perturbação mental. Muitos trabalham antes, aqueles que trabalham antes essas questões da morte, e é tão interessante que a gente pense nisso, nós estamos aqui também para aprender a morrer. É um dos papéis da reencarnação, é nos ensinar. É nos ensinar que esse momento chega para todos nós, é a única fatalidade que nós temos, é a morte. Essa é a única fatalidade que todos nós temos. E que vai chegar, mais cedo ou mais tarde, para todos nós. E por que não pensar sobre isso? E por que não estudar? E por que não aprender sobre isso? Para nos evitar tropeços maiores, desequilíbrios maiores. Mas, como bem disse a Kátia, o sofrimento, a vida é boa. Ela pode ter 60, 70, 80. Meu pai morreu com 91, querendo viver muito mais. Ele queria mais vida. Ele falava que se Deus permitisse que desse mais uns anos de vida para ele, mas ele partiu feliz. Portanto, partiu como ele sempre pediu, que não queria sofrimento no hospital, não queria fazer os filhos sofrer. Foi igual passarinho mesmo, esse encarne dele. Então, por isso eu costumo dizer, vamos trabalhar esse assunto, vamos estudar, vamos conversar com os nossos familiares. Não importa se eu tenho 50, 60, é claro que nós queremos vida física, nós queremos a glória né? Mas nós temos que pensar sobre isso, nós temos que nos esclarecer sobre isso. A nossa mala, como diz o livro do Ademir Serrano, sua mala está pronta? Eu tenho certeza que a minha ainda não está. Mas aqui e acolá eu estou procurando dar uma arrumadinha nela, porque vai se encaminhando, sim, para o dia da viagem. E criando essa mentalidade sadia, não mais sendo um motivo de pavor, de temor. Não. Então, eu acho que é isso. E quando chega o momento, nós temos que saber respeitar, né, a dor do outro. Que ele entenda desses assuntos ou não. Que foi uma morte natural, uma morte acidental, ou qualquer tipo de morte, não importa. Mas que nós saibamos respeitar esse momento da morte, da passagem dessas pessoas, desses espíritos para a pátria dos espíritos. E a prece que nós vamos fazer é essa. Pedir conforto espiritual para o amparo desse nosso irmão, ou dessa nossa irmã. Desse espírito, né? Porque a partir que deixou o corpo, o espírito não tem sexo. Ele retorna em condição de espírito. Guardando sim né, como é que diz? Daquilo que ele viveu, né? Então ele vai se ele viveu num corpo masculino, ele vai ter lembrança desse corpo masculino por alguns tempos, mesmo estando em espírito, até ele desvincular dessas condições da matéria.
Bom dia, amigos da Web Rádio Cristo Consolador, Ivan Augusto Araújo, nosso querido Ivan, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, ó, nos prestigiando aqui. Nosso companheiro Ivan, também aqui do Refletindo com Jesus, aqui da Web Rádio, um colaborador, um irmão muito querido. Bom, Cátia, chegamos ao final de mais um programa. Eu vou deixar você com a prece final e pedindo paz e luz a todos nós. Então, convido a todos nesse momento para agradecermos a Deus nosso Pai, mais um programa que estamos entregando nas mãos do nosso Mestre Jesus, para que Ele leve em direção ao Pai e possa fazer o melhor, possa auxiliar aqueles irmãos necessitados, possa auxiliar aqueles que estiverem procurando conforto em seus corações, principalmente nesse momento do desencarne. Oremos pelos nossos irmãos que já partiram para o plano espiritual, com todo amor e carinho. E vamos agradecendo com a prece que o nosso benfeitor maior, nosso Mestre Jesus, nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, todo o poder, a honra e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Beijo no coração de todos. Obrigado, nossos irmãos, Celinha, Verinha, Albertina, seu Ivan, Marília, Delson. Vamos todos aí começando a nossa semana com todo amor e carinho. Que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.